Olá pessoal, no vídeo de hoje eu separei duas perguntas sobre arritmias. São dúvidas muito frequentes que eu recebo tanto aqui no YouTube quanto lá no meu conteúdo diário no Instagram e hoje vou compartilhar com vocês. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como vocês podem se autoavaliar e saber se estão no caminho certo para melhorar a saúde, prevenir as doenças, sem extremismo, sem desespero, mas com racionalidade, com conhecimento, que assim a gente consegue entender, conhecer quais são as medidas para a gente melhorar a nossa saúde e prevenir as doenças. Quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal? Tem aqui na descrição meu site com toda a minha história, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre quem é a doutora Érica. Também tem minha página na Amazon que eu indico para vocês alguns produtos que podem fazer sentido no dia a dia de vocês. Além de indicações para vocês assistirem outros vídeos. Aqui no canal tem muito conteúdo falando sempre muito de prevenção cardiovascular. Como é que você consegue melhorar os seus hábitos, seus comportamentos para otimizar a saúde do seu coração, para você ter um coração mais forte. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações, vídeos todas terças e quintas às 6h30, com conteúdo que vai impactar positivamente a saúde de vocês. Não deixe de compartilhar. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações sobre saúde, melhor elas vão conseguir conduzir a sua própria saúde, tomar melhores decisões, fazerem melhores escolhas. Então vamos lá? Vamos falar sobre arritmia. Primeira perguntinha que eu trouxe para vocês é: arritmia supraventricular e ventricular e arritmias isoladas raras é perigoso? Então, primeiro eu vou explicar para vocês o que é arritmia supraventricular e infra e ventricular. Nosso coração ele é dividido em 4 cavidades. Os átrios, que recebem o sangue tanto do nosso corpo quanto dos pulmões, e os ventrículos, que recebem o sangue dos átrios e eles bombeiam o ventrículo direito para o pulmão e o ventrículo esquerdo para o corpo todo. Então, nosso coração é dividido em 4 cavidades e que o sangue percorre um trajeto para que esse sangue seja bombeado de uma forma progressiva para irrigar nosso corpo. Como é que o coração funciona de uma forma sincronizada para que átrios e ventrículos eles contraiam de uma forma harmônica para que esse sangue vá sempre para frente? Através de um circuito elétrico, como se fossem fios que passam por todo o coração, conduzindo a corrente elétrica lá de cima do átrio e vai passando para os ventrículos para que essa contração ocorra de uma forma sincronizada. Ou seja, os átrios contraiam simultaneamente enquanto os ventrículos estão relaxando e depois que os ventrículos que já estão cheios de sangue, esses agora vão contrair enquanto os átrios vão relaxar. Então é assim que o coração consegue bombear o sangue de uma forma progressiva. A gente tem circuitos elétricos que levam o impulso elétrico, como se levasse a energia para dar um choquinho no coração e o coração realizar a contração muscular. Então, o nosso coração, ele bate de uma forma sincronizada. Átrio contrai, enquanto o ventrículo está relaxando, depois os ventrículos contraem, se relaxam e depois, sucessivamente, começa tudo de novo. Átrio contrai, ventrículo contrai, relaxa. Átrio contrai, ventrículo contrai, depois relaxa. Então, é assim que a gente olha no eletrocardiograma. O nosso batimento de uma forma sequencial, conforme átrios e ventrículos vão contraindo e relaxando. Quando a gente fala que temos extrasístoles, são batimentos fora do ritmo. O coração é como se fosse uma bateria. Ele vem no ritmo regular. Quando a gente fala de extrasístole, quer dizer que um batimento desses aconteceu de uma forma mais precoce do que seria o normal. Então, como se fosse uma bateria descompassada. Ele vem e faz um batimento mais rápido do que seria o normal, e depois ele tem uma pausa para poder se recuperar desse batimento, e aí depois ele volta. Quando a gente fala de extrasístoles isoladas, nós estamos falando de batimentos isolados, e batimentos mais precoces, mas de formas isoladas, depois o coração continua batendo no ritmo regular. Então, extrasístoles são batimentos precoces. Extrasístoles supraventriculares são as extrasístoles que foram geradas nos átrios, ou seja, lá em cima do coração. Então, são gatilhos que levaram a um aparecimento de um batimento como se fosse um curto, uma onda de corrente mais rápida de origem lá nos átrios. Quando a gente fala de extrasístoles ventriculares, são esses impulsos elétricos que começaram no ventrículo. Então, a origem desse estímulo extra precoce depende, se for no átrio, a gente chama de supraventricular, se for nos ventrículos, a gente chama de ventricular.
Se forem batimentos isolados, isso não vai comprometer o funcionamento do coração. Como você sabe, eu expliquei para vocês, os átrios contraem enquanto os ventrículos estão relaxando e se contraídos. A partir do momento que os ventrículos encheram de sangue e os átrios estão vazios, é a vez do ventrículo se contrair. Quando a gente pensa que ocorreu um batimento antes do ritmo, quer dizer que essa sincronia não aconteceu de uma forma com tempo pertinente para que esse enchimento do coração se faça de uma forma efetiva. Então, os batimentos ocorrem de uma forma mais precoce, então esse coração não está repleto de sangue como ele estaria se tivesse vindo no momento adequado do batimento cardíaco. Então, as extrasístoles, elas geram um batimento do coração mais vazio. Então, o impulso de sangue que ele gera é menor. Por isso que podem vir os sintomas se essas extrasístoles elas forem mais frequentes. Quer dizer que o seu coração não está tendo tempo adequado de contrair o coração de uma forma adequada, eficiente. E aí que podem vir os sintomas. O primeiro sintoma associado à arritmia são as palpitações, porque você tem a percepção que seu coração não está batendo num ritmo normal. Você sente que esse batimento foi mais acelerado, depois teve uma pausa. Então, o primeiro sintoma que a gente sente é palpitação. E quais são outros sintomas que podem vir a estar associados às extrasístoles? Quando essas extrasístoles são frequentes, você pode ter a sensação de cansaço, porque seu coração não está conseguindo bombear ali sangue mais para frente. Você pode ter, em alguns casos, tonteira, sensação de falta de ar, de uma incapacidade de fazer um esforço, pelo simples fato de seu coração não estar conseguindo bombear sangue de uma forma frequente, real, que consiga dar débito cardíaco, sangue suficiente para irrigar toda a nossa musculatura, todo o nosso organismo. Então, os sintomas inerentes à extrasístole são palpitações, você sente o coração batendo descompassado, e secundário, uma falta de oxigenação, de sangue chegando nos órgãos de uma forma adequada. Na maioria dos casos, as extrasístoles isoladas não têm sintomas nenhum e a gente não faz nada, a gente só observa. Se você não está sentindo nada e você vê que você tem extrasístole através de um exame, seja um eletrocardiograma, seja até no smartwatch quando você vê uma arritmia, seja no teste de esforço, quando vai fazer um eco, enfim. Se você souber que tem uma extrasístole, mas isso não tem impacto clínico, geralmente a gente só observa. Muitas vezes a gente tem que pesquisar, será que tem fatores desencadeadores dessas arritmias? Seus hormônios da tireoide estão normais? Seu nível de estresse e ansiedade estão normais ou não? Será que está muito acelerado a ponto de levar um estímulo adrenérgico maior que predispõe a esse acontecimento, a essa ocorrência das extrasístoles, das arritmias? Então a gente precisa tentar identificar os fatores desencadeadores. Depois disso, a gente só acompanha. Se não tem nenhum fator que a gente consiga intervir para melhorar, geralmente é acompanhamento. Reduz a quantidade de cafeína que você consome, pode ser que melhore. Durma com uma qualidade melhor, pode ser que melhore também esses sintomas. Controle sua ansiedade, seu estresse, enfim. E a outra pergunta que é perigoso? No geral, não. No geral, a gente não sabe nada. As arritmias começam a ser perigosas quando a gente começa a ter uma frequência maior dessas arritmias, a ponto de levar a um aceleramento desproporcional do coração de uma forma sustentada. Aí que mora o perigo. Quando você tem uma sustentação dessas arritmias que levam a um batimento mais acelerado, a ponto de seu coração perder a efetividade, é isso que fica perigoso. Mas essas pessoas já têm sintomas. E qual são o tratamento? Depende. Você pode tomar medicação para bloquear esse batimento cardíaco, são os beta-bloqueadores. Tem outras medicações antiarrítmicas que também seguram esses batimentos no coração. Muitas vezes pode ser que seja necessária a ablação. Você tem um foco ali no seu coração que está gerando esse estímulo a ter batimentos mais acelerados. Então você pode ir lá fazer um procedimento mais invasivo e ablar aquele curto-circuito. Enfim, você precisa identificar qual é o caso. A gente precisa individualizar. Então, extrasístoles são batimentos fora do ritmo. Então a outra pergunta tem super relação com isso. Sofro de extrasístoles ventriculares e tenho sonhos tendo taque ventricular não sustentada. Por que será? Exames todos normais. Essa pessoa que perguntou aqui, com certeza ela teve conhecimento da possibilidade de fazer taquicardia ventricular não sustentada. Porque se você não tem esse conhecimento, você desconhece. Então essa pessoa, com certeza, já conversou com o seu médico e ele falou dessa possibilidade dessas extrasístoles ventriculares desencadearem uma arritmia mais sustentada e a ponto de levar esse coração a ficar muito acelerado, não conseguir encher de sangue suficientemente
Aí os sintomas de cansaço, falta de ar, pode até algumas pessoas terem dor no peito, uma fadiga extrema, uma incapacidade até de se mexer. Quem tem essa taquicardia geralmente fica parado, esperando ela passar. Então, pelo fato de você ter esse conhecimento, está te levando a ter esses sonhos por medo que isso que te falaram se torne realidade. Então, por isso que você tem sonhos com ataque ventricular não sustentada, porque você tomou conhecimento que você tem essa possibilidade de desencadear essa taquicardia secundárias extrasístoles, e aí isso te leva a medo. Se isso está te gerando um impacto na sua qualidade de vida, e você sente essas extrasístoles ventriculares, se elas forem isoladas, pode ser que seja necessário você tomar um remédio para que você bloqueie isso e acaba que psicologicamente isso favoreça a você reduzir esse medo que ataque ventricular possa vir a aparecer. Outra questão que a gente pode avaliar, e as pessoas têm medo de fazer, é faz o teste de esforço. Será que durante o exercício, essas extrasístoles, essa taquicardia, ela se manifesta ou pelo contrário, ela se suprime? Muitas vezes as arritmias, elas são suprimidas durante o exercício. E quando a gente faz esforço, o nosso coração precisa bater mais rápido. E o estímulo elétrico ele fica mais rápido e mais frequente. E muitas vezes ele inibe o foco da arritmia, porque tem uma frequência, o foco da arritmia muitas vezes tem a frequência menor. Então a nossa taquicardia secundária, o exercício, ela limita, ela inibe que as extrasístoles ocorram. Mas como é que a gente sabe isso? Fazendo a avaliação. Então as pessoas que têm extrasístoles e têm medo de fazer exercício, fazer algum tipo de esforço, façam um teste de esforço. Veja como é que se comporta suas extrasístoles durante o exercício. Será que é seguro você fazer? Se você fizer lá seu exercício, fizer avaliação e não tiver aumento dessas extrasístoles, pelo contrário, até tiver redução, você tem segurança de fazer exercício. O exercício vai ser um fator que vai te favorecer o controle, porque ele aumenta o tônus parasimpático, ele de frear nosso coração. Isso pode suprimir a presença das extrasístoles. Então a gente precisa ter, primeiro, entender o que a gente tem, saber se isso tem repercussão ou não, e se tem repercussão ou não, quais são as condutas que eu faço para melhorar. Primeiro, presença de sintomas. Segundo, eu ter confiança de eu continuar vivendo. Se você sabe o que você tem, mas você não tem confiança, isso gera um gatilho de estresse, de ansiedade, muitas vezes até de depressão, porque você se vê incapaz de fazer as coisas que você quer fazer porque você tem medo. E é comum o desencadeamento de transtornos mentais, psicológicos, quando você conhece que tem alguma doença, principalmente as doenças cardiovasculares. Então a gente precisa estar cabeça e corpo sãos, a ponto de eu saber com segurança como é que eu vou saber lidar com as circunstâncias que aconteceram, que eu vi, que eu identifiquei, e como é que eu posso fazer para poder garantir que eu mantenha uma saúde, mantenha minha qualidade de vida e que esse medo não me sobressaia. Porque se você tiver esse gatilho de estresse e de ansiedade, isso vai aumentar seu tônus adrenérgico, que vai favorecer o aparecimento ainda mais frequente das arritmias, das extrasístoles, e vai impactar negativamente na sua qualidade de vida. E sim, você pode até vir a desenvolver um ataque supra, um ataque ventricular desencadeado por esse tônus adrenérgico mais aumentado por conta do estresse e da ansiedade, além de você ter ali um foco de gatilho para essas extrasístoles. Então, pessoal, eu quis trazer esse assunto para vocês, porque a arritmia são acontecimentos, são achados frequentes no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente só acompanha, a gente não trata. Então, a gente precisa identificar, ver a segurança ou não, ver se tem indicação de tratamento ou não, ou somente de acompanhamento, mas que você se sinta seguro, para você continuar a sua vida, continuar adotando comportamentos mais favoráveis, para você otimizar a saúde, prevenir doenças e manter a qualidade de vida. Então, era esse recado que eu queria deixar para vocês hoje. É importante esse assunto sobre arritmias, é uma dúvida muito frequente. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui a sua curtida e mande. Grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo do trabalho, pode compartilhar nas redes sociais. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a informações que podem mudar o pensamento. O jeito que você encara as arritmias, como é que você está adotando isso, porque o acontecimento de um achado pode desencadear transtornos psicológicos, mentais e até falta de tratamento na base, que vai impactar negativamente a sua qualidade de vida. O que a gente quer é que a gente mantenha a saúde e mantenha a qualidade de vida. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Eu vejo vocês, pessoal, no próximo vídeo.